Olá, eu me chamo Dayan Siebra e esse vídeo hoje é para todas as pessoas do mundo, principalmente aquelas que têm histórico familiar de cálculo na vesícula. E essa é principalmente para mulheres. Então, se você é mulher, você precisa ficar nesse vídeo. Não que você, homem, não precise também, mas nós vamos falar sobre vesícula. E hoje você vai entender quais são as pessoas que têm maiores chances de terem cálculo na vesícula. Você vai entender o que é a vesícula, para que serve, quais as complicações, como saber se você não já tem cálculo na vesícula e se você tirou a vesícula, você vai entender o que você deve fazer também. Estima-se que 15% da população mundial ou tem ou vai ter cálculo na vesícula. Esse número do Brasil é em torno de 9%. E isso só tem aumentado a cada dia devido à obesidade. Então, já começando para você, você já sabe que se você está mais gordo ou mais gorda, você tem uma chance maior de ter cálculo na vesícula. Quando eu falo cálculo, é igual a pedras. Agora, antes de começar e continuar a falar sobre vesícula, dá uma descidinha aqui, desce aqui nos comentários e clica em inscrever-se no nosso canal e dá logo um like no nosso vídeo. Se você não sabe, a vesícula ela é como um saquinho. É como uma bexiga, ou como aqui no Ceará a gente diz, é como uma bola de assopro. Então ela fica embaixo do fígado, coladinha. E ela reserva um suquinho digestivo chamado bile. As pessoas popularmente chamam de fel, bilis. E a bile ajuda na digestão das gorduras. Ela é como um detergente. Você já observou quando sua mão está melada de gordura, você coloca um detergente e sai? A bile ela ajuda a começar o processo de digestão das gorduras. Ela é o primeiro suco digestivo que começa logo a vamos quebrar essa gordura. Não existe só ela, existem outros, como o suco pancreático, por exemplo. Então, todas as vezes que nós comemos, a vesícula trabalha. Imagine que você comeu uma picanha e ela passou pelo estômago. Quando ela vai chegando no intestino, a vesícula faz assim, ó. Mas é no intestino, na primeira porçãozinha ali, no duodeno. Duodeno é a primeira porção. Dá uma olhada no duodeno aqui, ó. Por isso a bile, que é esse líquido, essa secreção que tem dentro da vesícula, precisa estar bastante líquida para poder ela escoar normalmente da vesícula para o intestino. Se ela estiver grossa, ela vai ter dificuldade. E existem tendências genéticas, hereditárias, que fazem essa bile ficar mais grossa. Daí de que é formada essa bile? A bile é formada por 3 substâncias: colesterol, sais biliares e lecitina. Essas 3 substâncias precisam estar equilibradas. São essas 3 substâncias equilibradas que vão formar a bile. Se elas não estiverem em equilíbrio, elas vão formar cálculos ou pedras. E algumas pessoas formam pedrinhas isoladas, uma aqui, outras formam pedrões, outras formam só uma areinha, cada uma tem o seu estilo. Outras formam tantas pedras que não cabem na vesícula, fica estourando. Então as pedras, elas são a própria bile, diferentemente dos cálculos renais, são de oxalato de cálcio. Na bile, em 90% dos casos, esses cálculos são formados pela própria bile. E geralmente de colesterol. Colesterol muitas vezes formado pelo fígado. Então não existe nenhuma pesquisa, nenhum trabalho que a ciência mostre que pessoas com colesterol elevado no sangue têm uma maior chance de ter cálculo na vesícula. Mas existem alguns fatores que podem te levar a formar cálculo na vesícula. Então veja se você pertence a algum desses fatores de risco. Primeiro deles, obesidade. Segundo, ser mulher. Se você é mulher, você já tem 3 vezes mais chance do que o homem de ter cálculo na vesícula. E se você é mulher e é obesa, aumenta mais ainda. Mulheres que usam anticoncepcional, isso tem muito a ver com a carga e com a dose de estrogênio. Vesícula está muito relacionado com o hormônio estrogênio. Pessoas que perdem peso muito rapidamente. E outros casos mais raros, como doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, cirrose hepática, que não são casos do dia a dia. Na minha residência médica de cirurgia geral, porque a gente antes passa pela cirurgia geral, antes de fazer qualquer outra cirurgia, eu fiz cirurgia vascular, então eu entrei em muitas cirurgias de vesícula. O interessante é que o perfil da pessoa que sofre de vesícula é uma mulher obesa em torno de seus 30 anos e que geralmente tem um histórico da mãe ou da avó que se operaram de vesícula também. Claro que isso pode fugir. Pode ser homem, pode ser magro, pode ser mais jovem, pode fugir. Daí, quais os sintomas para eu saber se eu tenho um problema na vesícula? Você pode estar me assistindo agora e ter um cálculo na vesícula e não saber de nada. Pode não te dar sintomas. Pode ser descoberto simplesmente no exame de rotina, numa ultrassonografia abdominal. Por isso que eu costumo pedir anualmente aos meus pacientes uma ultrassom de abdômen. Tem muita gente que, porque eu fiz um raio-x. Raio-x não vai te mostrar 90% dos casos de cálculo na vesícula. Por quê? Porque a maioria dos cálculos são de colesterol. O colesterol não aparece no raio-x. Agora, quando há sintomas, geralmente é depois que você come, principalmente gordura e farinha. Come fritura, farinha, bolacha, pão. Aí você come, 1 hora depois aparece aquela dor, a gente chama aqui no hipocôndrio direito, aqui ó, abaixo da costela direita. É a região do fígado. É uma dor que vem para as costas, pode vir associada com náusea, com empachamento, com má digestão.
e pode ser muito confundida com dor nas costas, com coluna, com pedra nos rins. Se você está com essas dores, procure um médico e faça uma ultrassonografia. Que médico procurar? Pode ser um clínico, pode ser um cirurgião geral, pode ser um gastroenterologista, pode ser um cirurgião das vias biliares, fígado e vesícula. E aí, o que fazer, Dayan? Existem tratamentos não cirúrgicos e existe o tratamento cirúrgico. O mais importante é você, com seu cirurgião, analisar o tamanho do cálculo. Se o cálculo for um cálculo pequenininho, muito pequeno, ele pode até passar pelas vias biliares e ser eliminado pelas fezes. O problema é se o cálculo é mais ou menos do tamanho da via biliar, do canal que sai da vesícula para o intestino. Porque aí ele pode sair e pode obstruir, e se obstruir, aí a complicação é maior. Você pode ter um quadro chamado colecistite, que é uma inflamação da vesícula e das vias biliares, porque está impactado. Então o cálculo impactou, acumulou bile e ali pode infectar, causando uma coisa chamada colangite. E aí, se essa infecção se espalhar para o fígado, pode dar uma hepatite, chamada hepatite colestática, porque a bile está parada. Então, se estiver sem sintomas, a decisão de operar é sua com seu cirurgião. Se estiver inflamado, aí você tem que operar. É uma urgência. A cirurgia antigamente, quando eu entrei na faculdade, era um corte gigantesco na barriga, assim, ó. Mas depois e hoje a coisa está muito tranquila. Para se operar se usa videolaparoscopia. Você coloca câmeras, você coloca bisturi, tudo por furinhos e praticamente não fica cicatriz e rapidamente você está recuperado. Se você tem uma pedra maior, ela pode ser observada, porque ela está ali quietinha, você pode até nem operar, pode observar. Geralmente quando você opera, existe a cirurgia para retirar só as pedras e existe a cirurgia que tira tudo logo, vesícula e pedra. Geralmente eu vou dizer para você, em minha vida médica eu nunca vi uma cirurgia onde você tirasse só as pedras. Então geralmente se tira logo tudo. O paciente não quer arriscar ter outro problema na vesícula e ter que abrir de novo. E eu vou dizer a você, se fosse eu não ia tirar só a pedra não, tira logo a vesícula. Eu tentaria algum tipo de tratamento clínico antes, dependendo do tamanho das minhas pedras, e se fosse para operar, tira logo tudo. Agora, se você não resolver, não tratar e complicar e infectar, aí pode esperar que pode ter uma cirurgia com corte grande. Existem outras técnicas para quebrar as pedras, claro, existem técnicas usando suplementos, onde você promove muitas diarreias, isso existe, isso funciona muitas vezes. Cada caso é um caso, você tem que consultar teu médico. E existem técnicas também não cirúrgicas, como uma espécie de litotripsia, laser, alguma coisa que quebra as pedras, mas isso está cada vez mais em desuso. E tem muita gente que confunde pólipo da vesícula com câncer, com cálculo. Cálculo é uma coisa, pólipo é outra. Pólipo pode até gerar câncer, pedra não. Pólipo é uma verruguinha dentro da vesícula que pode realmente se transformar em câncer, mas isso é uma decisão você com seu médico. A nossa bile sempre vai existir na nossa vida, né? Então mesmo que você já tenha retirado a vesícula, você vai precisar de bile, porque você vai ter uma certa dificuldade de digerir alimentos gordurosos. Mas com o passar do tempo, o teu canal colédoco, que é o que sai do fígado para o intestino, porque você não tem mais a vesícula, esse canal ele dilata e engrossa. E é meio que é como se ele se transformasse numa nova vesícula, mas nem sempre funciona. Então em 70% das pessoas que retiram a vesícula, muitas vezes isso aí acontece normalmente, a pessoa digere bem, não tem diarreia, até porque não é só a bile que digere gorduras, mas em 30% dos casos, muitas vezes você precisa administrar sais biliares. Então se você já operou a vesícula, ou se você tem problema de vesícula, você precisa evitar esses alimentos. Quais alimentos? Frituras, chocolate ao leite, leite e derivados, principalmente aquele leite gordo cheio de nata, presuntos e processados, amendoim frito, ovo frito em óleos vegetais. E é muito comum depois de você operar, você ter diarreia. Se você se operou de vesícula, você não pode se alimentar com esses alimentos que eu acabei de falar. Eu particularmente costumo muito meus pacientes que foram operados de vesícula, que tem qualquer tipo de deficiência vitamínica, principalmente da A, D, E e K. Então eu costumo dar para esses pacientes sais biliares. Por quê? Porque é comum essas pessoas apresentarem deficiência dessas vitaminas que são lipossolúveis. Então é comum essas pessoas apresentarem deficiência dessas vitaminas lipossolúveis, ou seja, que são vitaminas que precisam da bile para serem absorvidas. Ou seja, são vitaminas que precisam um pouco da bile para serem digeridas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco esse universo, vesícula, bile, digestão, gordura, sal biliar,
vitaminas. Eu espero que você tenha entendido e tenha te ajudado. Eu gostaria que você escrevesse embaixo aqui nos comentários se você tem alguma dessas queixas relacionadas à digestão, relacionadas a depois que come dá dor do lado direito. Escreve aqui embaixo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp. Muita gente no Brasil precisa saber sobre vesícula. E se você é de São Luís, Recife, Rio de Janeiro e Fortaleza, quero ver você no evento Viva com Saúde, Viva com Paixão. O link para o evento está na descrição desse vídeo. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.